Vem comigo na trilha da reportagem especial, coloca a reportagem no telão, por favor, olha aí. A fotógrafa Brenda Caroline Xavier, acusada de matar o namorado Carlos Felipe da Silva, deve ser julgada ainda esse ano. O crime completou um ano e ela continua presa. O Ministério Público disse que não há mais espaço para recursos da defesa antes do julgamento. A família do Carlos recebeu a nossa equipe e contou como tem sido os dias sem a presença dele, desde que ele foi assassinado pela própria namorada. Veja os detalhes agora na reportagem de Ludmila Osório. Antônia se emociona ao falar do filho que morreu no ano passado. O Felipe, ele era o meu maior incentivador, muito companheiro. E eu me senti minha vida ficou muito vazia depois que ele se foi. Eu já me conformei assim que ele não vem mais, eu prefiro ver ele assim numa viagem. Eu não consigo assim falar assim, ó, morreu. Essa palavra não existe dentro de mim. Então eu prefiro ver ele numa viagem. O caso está completando um ano. Antônia teve a ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo especialistas em luto e ainda busca forças para superar a perda. Eu entrava no consultório de um jeito e saía de outro, né, bem melhor. Eu leio muito, ouço e assisto palestras que trabalham o meu emocional, né? Eu me sinto assim mais segura. Né, toda vez que eu entro num estágio desse de ler e assistir as palestras, eu me sinto mais segura. Né? Não que eu me sinta insegura, mas eu coloco mais o pé no chão. Porque a morte, ela deveria ser algo natural para nós. Mas ela não é. Quando ela acontece, é só natural quando é do outro. Ainda mais numa situação dessa, que o meu filho partiu daquela maneira, eu assisti tudo, eu vi tudo, sabe? Foi um trauma muito grande. O filho dela, o corretor imobiliário Carlos Felipe Camargo, foi golpeado 9 vezes com uma faca, na noite de 3 de março de 2024, no bairro Ribeirão Verde, em Ribeirão Preto. O crime aconteceu na casa onde ele morava com a namorada, a fotógrafa Brenda Caroline Xavier. Bruno, irmão de Carlos, falou com a nossa equipe logo após o crime. Ela não tem prova nenhuma, não tem um histórico de nada. Pelo contrário, o histórico de tem é todo mundo, todas 10 ex-namoradas dele, a maioria falando bem dele, que ele nunca foi isso daí. Aí só ela vem, monta essa cena toda e fala que ele é agressivo. Não existe isso daí. Na data do crime, Carlos Felipe foi à casa da mãe e pediu para passar a noite por causa de problemas no relacionamento. A namorada convenceu Carlos a voltar para casa. À noite, ele foi esfaqueado. Brenda ficou desaparecida por 3 dias. Na delegacia, alegou legítima defesa. Não foi a primeira agressão que eu sofri. Já teve outras e eu tenho provas disso também. E é isso, gente, eu não tenho muito o que falar. Vocês estão aqui, vocês estão vendo. E tudo vai ser provado que foi legítima defesa minha, que eu não queria nada disso. Após os depoimentos e análise dos ferimentos do casal, a Polícia Civil descartou a hipótese de legítima defesa. A fotógrafa foi presa 1 mês após o crime. Brenda está na penitenciária de Pirajuí. O promotor que acompanha o caso diz que a defesa desistiu do recurso para tirar a acusada da cadeia. O processo voltou. Agora está na fase de arrolar testemunhas para o plenário, requerer diligências, mas isso é rápido. E eu acredito, então, que ainda este ano o julgamento ocorra. A gente está falando ainda este ano, mas não existe uma data marcada. Não há uma data, mas eu acredito que mais para o final do ano. Ainda segundo o promotor, alguns detalhes do processo chamaram a atenção. O fato dela ter se apresentado depois de alguns dias, né, com machucados, com ferimentos, como forma de dizer que agiu em legítima defesa. Se realmente ela tivesse apresentado esses ferimentos naquela oportunidade, com certeza seria uma providência que ela adotaria já de início, né, mostrar para a autoridade policial aqueles ferimentos. Mas isso só veio ocorrer dias depois, o que levanta suspeita sobre efetivamente se a vítima provocou aqueles ferimentos nela.
Uma coisa que chama atenção também é o fato de ela e familiares terem modificado a cena do crime, né? Lavado, de forma a dificultar, né, a perícia e a apuração dos fatos investigados. A versão de Brenda era a de que os dois discutiram por conta dos celulares e que Carlos Felipe a agrediu com socos no rosto e nas costas. A fotógrafa teria se trancado no banheiro, mas o namorado, segundo ela, arrombou a porta e continuou com as agressões. Ela confessou que usou uma faca para ferir o companheiro no estômago, mais de uma vez. O relato dela perante a autoridade policial e as lesões sofridas por ela estão harmônicas com a questão do ocorrido. Por exemplo, ela tenta por 3 vezes se livrar dele, tá? Primeira vez ela corre para o banheiro, é onde tem as marcas na porta lá, que ele chuta, estoura a porta, agride ela dentro do banheiro, ela corre para o lado da sala, ele pega ela na sala, continua a agressão. Ela tem acesso a uma chave do portão de saída, corre para a garagem, para sair pela garagem da frente, né? Onde ele toma a chave da mão dela ali e começa novamente agredi-la, arrastando-la para dentro, que é onde tem as lesões no joelho, nas fotos que foram trazidas aqui. No depoimento, a acusada relatou que não teve a intenção de apagar as provas e que o irmão lavou parte da casa para evitar que os animais de estimação andassem sobre o sangue. Os laudos da perícia indicaram que Carlos Felipe morreu por causa de uma hemorragia interna, provocada por golpe de faca na região torácica e outras lesões. Os ferimentos eram compatíveis com o cenário de luta ou defesa. Em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça decidiu levar Brenda a júri popular. O julgamento ainda não tem uma data marcada. Brenda vai responder por homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante a fase do inquérito, a polícia ouviu ex-parceiros do casal. 3 ex-namoradas de Carlos Felipe disseram que o rapaz nunca foi violento. Já o pai de um ex-namorado de Brenda disse que a fotógrafa tinha ameaçado o filho e usado uma faca para intimidar o parceiro numa briga. O delegado afirmou que os materiais coletados sugerem que houve uma briga entre Brenda e Carlos Felipe na noite do crime, porém ela teria reagido de forma desproporcional. Antônia, mesmo sem o filho, tenta não guardar mágoa. Na companhia da cadela de estimação e das flores do jardim de casa, espera apenas que a lei se cumpra. Eu sinto pena dessa pessoa. Eu sinto pena da família. Sabe? Porque é uma tormenta que não vai acabar nunca. Sabe? Eu tenho uma ideia de que meu filho era um menino maravilhoso. E a família da moça? Ela vai pagar, ela já está pagando o que ela fez, o que ela cometeu. E ela vai continuar pagando. Isso vai ser de geração para geração. Se um dia ela casar, ela tiver filho, os filhos vão saber, os sobrinhos vão saber, todo mundo vai saber. Então, ela já é uma pessoa condenada. Ela condenou ela mesma. Né? E o castigo de Deus, ele não falha, ele vem. Há cobrança nessa terra. E é o que vai acontecer com ela. Eu não preciso me preocupar com isso. Sabe? Deixa que Deus faz isso por mim. Mas uma coisa que eu não deixo de pensar, tem que ter justiça. É só isso. É a lei do retorno, a lei do aqui se faz, aqui se paga. A mãe acredita nisso. E ela tem razão quando ela fala que ela mesma, né, a própria Brenda, a fotógrafa, se condenou quando ela matou o namorado. Por quê? Porque isso fica na vida toda, né? A pessoa que se envolve em um crime, isso fica latente na cabeça dela. Ela nunca mais consegue tirar essa mancha. Nunca mais. A vida inteira ela vai levar isso com ela. Qualquer capivara que você puxar, qualquer BO vai estar lá, né? Homicídio. Gente, imagina o peso disso na ficha criminal de uma pessoa. Então, se tiver filhos, netos, olha, ela se envolveu em um crime lá em 2000 e tanto, que ela matou uma pessoa, matou um namorado. Realmente, nesse ponto, a mãe tem toda a razão. Nós entramos em contato com o advogado da Brenda, mas ele não foi encontrado para comentar esse caso, né?